Bom dia, paz seja convosco, meus amigos e irmãos conectados nesta rede social maravilhosa chamada Facebook. É mais um dia que eu me alegro de estar com vocês aqui. Ontem eu queria ter transmitido o culto na nossa igreja, mas alguns imprevistos aconteceram e não deu para transmitir o culto, mas saibam que foi maravilhoso. Deus falou tremendamente através do pastor, da pastora, da oração, da ministração da palavra, dos louvores. Deus fala. E não há culto que Deus não fale, porque Deus ele está ministrando a sua palavra, o seu louvor no meio do seu povo, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. O tema de hoje, antes de eu entrar no tema, eu quero fazer uma rápida oração com você. Se você me permite eu orar com você, não precisa fechar os olhos, eu fecharei os meus, mas se você quiser fechar os olhos, curvar a cabeça, entrar na presença de Deus em oração, ore comigo. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença por cada uma dessas pessoas que estarão aqui agora escutando essa transmissão. Que cada vida seja edificada com a palavra, não a minha palavra, mas a Tua palavra, a Tua revelação, o Teu rema, a Tua palavra que sai do Teu trono para edificar vidas. Pai, recebe essa adoração, recebe esse louvor. Pai, Espírito Santo, dá sabedoria na palavra, de dentro para fora, vem queimar em nós, de dentro para fora, vem nos consumir, vem nos imergir, vem nos encher com a Tua palavra e que nós sejamos edificados, orando sempre no Espírito. Amém. Bom, o tema que eu havia proposto hoje é orar em línguas. Edifica quem? Nós vemos muitas pessoas que falam em línguas. Essa prática de falar em línguas, orar em línguas, começou lá em Atos, capítulo 2, versículo 4, que nos diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? E ali começou no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito. Começou a era da graça da igreja. São 7 dispensações, mas isso fica para outro dia falar disso. E uma coisa que as 7 dispensações, mas 3 são principais. As 3 são principais. Graça, lei, graça e reino. E Jesus veio e derramou o seu Espírito na dispensação. E ali começa a dispensação da graça. E muitos hoje, e aí o reavivamento moderno dos dons do Espírito, a partir do ano 100, depois da morte de João, cessaram os dons. Por um momento, eles não cessaram. Houve homens de Deus levantados como Montano, como outros, os cátaros, os albigenses, Edward Irving, da Igreja Apostólica Escocesa, e muitos outros, mas ainda não foram os fundadores do pentecostalismo. Este avivamento veio a ocorrer em 1906, quando houve um avivamento em Los Angeles, na Califórnia, chamado Avivamento da Rua Azusa, que deu origem a muitas igrejas pentecostais, chamadas hoje de pentecostais. A maior delas é a Assembleia de Deus e depois dela a Igreja Quadrangular, da qual eu faço parte. E essas igrejas foram surgindo, a Quadrangular surgiu em 1922, depois vieram outras, depois vieram as neopentecostais, e aí tem se desenvolvido tem as carismáticas, tem as igrejas mais... tem as católicas, carismáticas, tem as igrejas evangélicas, mais tradicionais, são carismáticas. E
Eu quero falar para você que tem um movimento de oração que tem surgido ultimamente, se chama orar no Espírito, orar em outras línguas. Que a pessoa fica lá orando, diz que recebe uma edificação pessoal e edifica a quem está ouvindo também. Eu quero ler aqui em Efésios 6,18, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar é a base de tudo. Falar com Deus é a base de tudo. E aí você ouve muito blá 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 blá, e muitas vezes a gente não entende nada. Não entendemos nada do que é falado. Não se entende nada do que se está falando. Muitas vezes é pregado isso aqui e não entendemos. Muitas pessoas falam em línguas perto de nós e nós não entendemos. É uma linguagem sobrenatural de Deus. Eu não quero aqui criticar o falar em línguas. Eu quero dar uma instrução rápida, porque eu estou em rede móvel aqui, eu tenho que acabar rapidinho, senão o crédito vai embora. Veja só o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2 e 3. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Falar em línguas é uma coisa de você e Deus. É uma coisa que eu demorei a aprender. Se você pegar uns vídeos meus antigos ou até recentes no Face, ou se você tem um áudio de ministração minha do WhatsApp, você vai ver que eu falava em língua direto. Mas eu tenho percebido que é uma coisa entre nós e Deus. Quero aqui desfazer um mito que os pentecostais mais tradicionais e até os modernos usam também, falando assim: eu não posso receber o Espírito Santo na carne. Meu amigo, você é feito disso aqui, ó, carne. Não há outro jeito de receber. Não há outro modo. Se você quer dizer no modo carnal, eu até entendo. Você falar, eu não posso receber o Espírito Santo na carne, me dá a impressão que está falando que você não pode receber o Espírito Santo no corpo. Amigas, a Lucilane É, não com ela não, porque você muito precisa receber o Espírito Santo. Jesus deu ele como dádiva para todos nós e ele promete abençoar a nossa vida com o Espírito Santo dele. O Espírito Santo é a melhor coisa que existe na face da terra, é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade e ele se manifesta curando, salvando, libertando, dando paz, alegria, felicidade. E muitas vezes nós oramos. De que adianta? Eu nem vou repetir as palavras aqui em línguas. Eu tenho esse dom. Eu recebi esse dom quando eu tinha 14 anos de idade, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Minha família é de origem assembleiana. Bom, voltamos, estamos com um pequeno problema na transmissão e normal, rede móvel, né? Lugar Santa Fé. A gente queria esperar o quê? Santa Fé é um lugar difícil de pegar sinal. E então, versículo 5, que vai ajudar você a entender. Eu quisera que vocês todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, a não ser que ele as interprete, para que a igreja receba
Opa. Então, você só vai, a língua estranha na igreja, ela só vai ter edificação se ela for interpretada. Se houver alguém com o dom de interpretação. Eu sugiro a você que leia 1 Coríntios 12, 13, 14. Não fica só naquele versículo que o seu pastor na igreja fala, não. Tem muitas pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia. Tem pessoas que têm preguiça de ler e só lê na igreja. Deixa a Bíblia empoeirada a semana inteira e olha que só no domingo leva na Bíblia na igreja e lê lá. Medite mais na palavra, medite mais nela. E ali você vai ver que Paulo ele explica. Faça-se no versículo 40 de 1 Coríntios 14. Faça-se tudo com decência e ordem. O que a gente vê nas igrejas? Não querendo escandalizar, porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo aqui que não são evangélicas nem católicas. Mas por causa disso que eu vou falar, elas não vão às igrejas. Chegam na igreja, tem aquela multidão de pessoas pulando, todo mundo ao mesmo tempo, falando todo mundo ao mesmo tempo uma língua que ninguém entende, e girando, voando, pulando, saltando. Isso está edificando quem? E aí Paulo fala no versículo, justamente no versículo 23 do capítulo 14. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem alguém que seja simples ou descrente, não dirão porventura que estáis loucos? Não dirão porventura, esse povo tá doido, esse povo tá maluco, tá falando inglês, tá lutando karatê dentro da igreja? É umas coisas meio estranhas que acontecem. Eu quero até pedir desculpas se você já se decepcionou ou se assustou com tais coisas. Olha, resumindo, oração em línguas, você e Deus, de seu quarto, trancado, à porta, orando, falando com Deus. Você ali no seu momento de comunhão com Deus pode desenrolar a língua e soltar rajada de língua falando com Deus, conversando. Porque é uma linguagem sobrenatural que o Espírito te deu para revelação e edificação pessoal. É uma linguagem que o Espírito Santo te deu para edificar você mesmo. Você vai ver que você é muito mais sábio. Você vai se tornar muito mais sábio, muito mais inteligente, muito mais conhecedor, não só da palavra, muitas outras coisas. Deus começará a te dar dons de revelação, de conselho, de aconselhamento de coisas, através da oração no Espírito. Mas é uma coisa que é você e Deus. Para que divulgar? Para que sair falando? Para que se exibir? Tem casos que o rapazinho na igreja, para impressionar o pai da moça, para impressionar a moça, ele fica orando em línguas perto do pai da moça e chega até a orar em hebraico. Uma vez, vou contar um caso rápido, eu entrei numa igreja e um rapaz estava falando o nome de Jesus em hebraico assim: Yeshua Hamashia, Yeshua Hamashia, oh Yeshua Hamashia. E aí eu cheguei, depois que eu esperei ele acabar a oração, e quando acabou a oração eu perguntei para ele assim: irmão, você sabe o que você está falando? Porque eu sabia, significava Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus o Cristo. Eu falei assim: você sabe o que significa? Eu não sei, é que eu ouvi o outro irmão falando ali e me deu vontade de falar também. É para rir, mas também é para chorar, porque é lamentável. Somos imitadores de outras pessoas que a gente ouve falando e a gente quer imitar. A gente quer imitar. Queremos ser imitadores uns dos outros. Perceba que a língua estranha que se fala hoje em dia, um imita o outro. As linguagens são sempre as mesmas. Ah, irmão, mas a uns poucos Deus deu variedade de línguas
Por que não busca? Por que não fala com Deus? Fala, Senhor, eu quero falar várias línguas celestiais, ou até daqui da terra. Senhor, se houver uma pessoa alemã, inglesa, francesa, japonês no culto, Senhor, eu quero ser usado para evangelizar essa pessoa. Porque essa pessoa não vai me conhecer, não vai entender meu idioma português, mas vai entender aquilo que eu falar movido pelo Senhor e se converterá. Quero que você fique com essa mensagem. Olha, Deus quer derramar um grande derramamento do Espírito. E quando eu digo você e Deus, não é você saindo caminhando na rua gritando alto para escandalizar os outros, não. Se você for andar na rua, se estiver sozinho e pensar em falar em línguas, pode orar, mas ora baixo. Ora de um modo que só você e Deus, só você e Deus estejam ali se comunicando. Não precisa falar alto, não. Precisa gritar, não precisa dar uma de puritano, ultra puritano. E aí que está que orar em línguas edifica a nossa fé, edifica o nosso viver cristão, nos faz amar, nos faz perdoar. Você pegar uma pessoa que está pega uma pessoa que está nervosa, coloca ela para orar em línguas, em 5 minutos o nervosismo passa. Em 5 minutos o nervosismo passa. Pega uma pessoa que é depressiva, que não dorme faz 1 ano, você vai ver uma coisa, você vai ver também uma coisa na oração em línguas, que quando você ora em línguas, o diabo também trabalha para impedir, para neutralizar, para frustrar o seu avanço. Quando você estiver orando em línguas, uma pessoa estiver depressiva, com insônia, não dorme faz 3, 4 dias, parece um zumbi, e você colocar ela perto dela, e você começar a falar em línguas perto dela, você pedir ela para falar em línguas, e ela começar a balbuciar palavras, você vai ver que logo ela vai estar dormindo que nem um carneirinho. Por quê? O diabo também opera para neutralizar. Ele até usa satanistas e até usa descrentes, incrédulos, para falar em línguas na igreja, para enganar. Perceba bem. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, sobre o discernimento de espíritos. E em 1 João 4,1, São João Evangelista, o discípulo amado de Jesus: amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas discernir, provai antes se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. Saiba de uma coisa, é muito complicado discernir. Mas sabe por que não tem o dom de discernimento na igreja hoje? Porque poucos não buscam. Muitos querem profecia, muitos querem revelação, muitos querem cura, muitos querem milagres, mas os dons mais exortativos, mais repreensivos, mais corrigidores não são buscados. E é tempo da gente dobrar o joelho e pedir mais. Primeiro, consertar nosso altar espiritual, nosso altar secreto, nosso coração. Pedir para Deus consertar o altar. Segunda coisa, começar a buscar. Não, perdoar. Tirar esse rancor, essa mágoa que está dentro de nós. Aí você começa a orar. Aí você começa a buscar. Aí você começa a se edificar no Espírito. Você começa a ser edificado. Você começa a ser edificado. Eu queria terminar dizendo, deixa eu ver quantos minutos. Nossa, chegamos a 20 minutos. Aleluia. Não imaginei que eu ia falar tanto. E Deus está me usando de sobremaneira grandemente. Toda a glória e toda a honra para Ele. Nada para mim.
Não sou nada, não mereço nada. Toda a glória para Deus. Quando você falar em línguas estranhas, quando você ouvir, ore, Deus, me capacita para interpretar o que essa pessoa está falando. E quando você orar, também sozinho, você e Deus, me dá a capacidade de entender aquilo que eu estou falando. Eu achei até engraçado, eu botei umas semanas atrás um vídeo de um preso falando em língua estranha, e o repórter pergunta para ele, o que significa esses termos, esses códigos, essas coisas que você está falando? Aí ele fala assim, o que eu estou falando, estou traduzindo, o que eu estou falando, estou traduzindo. E você tem que pedir para Deus interpretar aquilo que você está orando, para sua edificação, E você vai ver que as portas de Deus, das bênçãos de Deus, conforme Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou, já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. Você vai ver que Deus vai te abençoar sobremaneira. Eu quero orar por você. Se você puder, feche os olhos, curve a cabeça, não sei. Não precisa dobrar os joelhos. Talvez você esteja numa cama agora, acamado, deitado. Eu não sei como está o seu estado aí. Mas somente fale com Deus. Requisito básico, mínimo, único. Fale com Deus. Pai, amado Espírito Santo, aquele do qual não conseguimos viver sem Ti. Eu peço agora que Tu venhas a edificar a fé dessa pessoa quando ela orar no Espírito. Que ela seja sobremodo cheia da presença de Deus, cheia do fogo, cheia da unção. Que o Senhor se manifeste a ela sobrenaturalmente, que o Senhor desate o sobrenatural na vida dela. Que o Senhor venha dar dons a ela. Pai, libera agora uma unção, uma porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida dessa pessoa. Capacita essa pessoa para falar de Ti. Porque o Senhor disse, recebereis poder do alto para ser minhas testemunhas. Talvez essa pessoa é tímida, essa pessoa não consegue falar, essa pessoa não tem ousadia no falar. Senhor, capacita ela através da oração em línguas. Senhor, eu não quero falar aquilo que o Senhor me dá em mistérios, para não escandalizar os que estão ouvindo. Mas por favor, Deus, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, dê dons espirituais, dê dons tremendos de cura, de libertação, mas principalmente de discernimento de espíritos e interpretação de línguas, que são dons que a igreja precisa hoje. Espírito Santo, derrama do Teu poder sobre nós, derrama do Teu poder sobre a Tua igreja. E que quando essa pessoa orar em línguas, que ela tenha interpretação, que ela tenha edificação na vida dela. Que quando ela estiver a sós com o Senhor, quando ela estiver a sós com o Senhor no altar secreto, ela fale aquilo que o Senhor, ela fale aquelas palavras, linguagem sobrenatural do Espírito que o Senhor coloca na boca dela. Peço também, Senhor, dá um dia feliz para essa pessoa, um dia cheio de paz e bênçãos. Senhor, que esse sábado possa ser passado em família, Senhor. O ano está começando, o caderno do ano está começando a ser escrito, o livro da história deste ano. Senhor, eu quero profetizar que 2018 é o ano das promessas do Senhor na vida dessa pessoa. Que tudo que essa pessoa falar ou pensar se materialize. Pai, todas essas bênçãos te peço e te agradeço. Pedindo, Pai, sela essa pessoa com o Espírito Santo da promessa, conforme Efésios 1:13.
que ela tenha vontade de frequentar a igreja, que ela tenha vontade de frequentar os cultos, que ela sinta vontade de ser cheia do Espírito Santo, de ter sede, fome, mais, querer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais de ti. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Bom, estamos encerrando a transmissão. Que todos tenham, Deus abençoe, os guarde, todos continuem passando um dia feliz, um sábado feliz, um final de semana feliz, rico e cheio das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Desejo a todos um feliz sábado, que as bênçãos de Deus estejam sobre vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A todos, paz seja convosco. Um feliz sábado na graça e na bênção de Cristo. Bye.